de uma forma especial. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 46. O tema da mensagem é as atitudes de Jesus no Getsemane. Pensando numa mensagem para um culto no qual nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos olhar para esse texto e tentar entender o que é que significa esse Getsemane, como nós aplicamos esse ambiente nos dias de hoje, o que foi o Getsemane para Jesus, o que dizer daquilo que Jesus enfrentou no Getsemane e o principal, como que Jesus se comportou diante daquilo que veio sobre ele no Getsemane, e o que eu aprendo com Jesus. Essa é a ideia, né? Nós queremos falar sobre isso nessa noite. Você que está com sua Bíblia aberta, hoje eu quero emendar a mensagem junto com a ceia. Faremos aquela leitura tradicional de 1 Coríntios capítulo 11, mas eu quero emendar, porque tem tudo a ver com os elementos que envolvem a ceia do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Nos diz assim então a palavra de Jesus. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém, queridos? Ore comigo mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai. Nós estamos reunidos aqui como teu povo eleito, para lhe render honras e glórias, a nossa adoração a Ti. E nesse momento queremos Te adorar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, a ação do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Usa-me como um canal de bênção para o Teu povo e para a Tua igreja. Trabalhe no coração do Teu povo para que nesta noite nós possamos entender o que foi que aconteceu com Jesus, quais foram os sentimentos que tomaram conta dele, o que foi que aconteceu e como ele reagiu diante de tudo isso. E que possamos tomar isso, Senhor, como exemplo, como lições práticas
para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sabendo que Tu és Senhor, Tu és soberano, e ao Senhor nós chamamos Pai. Fica conosco, Pai, tenha total liberdade nessa noite. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Meus amados irmãos, se nós observarmos os versículos anteriores, os versículos que antecedem o texto lido, a partir do versículo 26 em diante, nós estamos vendo a cena da ceia do Senhor. O momento em que Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos, está ministrando a ceia junto deles, agora com os novos elementos, e só lembrando, a ceia, ela é uma substituição da Páscoa. A Páscoa lembrava a libertação do povo de Israel do jugo do cativeiro do Egito. E a ceia hoje nós participamos para lembrarmos da libertação que o nosso Senhor Jesus nos deu diante do pecado que nos acorrentava. E Jesus estava ali reunido com os seus discípulos. Ao terminar a ceia, ele vai usar o Antigo Testamento, ele vai usar Zacarias capítulo 13, versículo 17, para anunciar para os seus discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas eu vou ressuscitar. Quando eu for capturado, vocês vão me abandonar tudo, mas quando eu ressuscitar, eu vou reunir vocês novamente. Nós vamos nos encontrar e nós vamos dar continuidade ao projeto, né? Nesse contexto, nesse momento em que Jesus Cristo está anunciando a sua morte e a sua ressurreição, ainda é um momento em que os discípulos não têm discernimento para entender a natureza dessa morte e a natureza dessa ressurreição. E é por isso que o Pedro, e eu sei que alguns aqui se identificam com o Pedrão, né? Sanguíneo, até esse momento, conduzido pelo seu ego, ele vai discordar do mestre. Ele vai dizer: Jesus, você está errado, capaz. Imagina, o senhor não vai morrer nada. E se for preciso, eu vou com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor. Eu vou com o Senhor aonde o Senhor for. E os discípulos vão no embalo de Pedro, porque Pedro ele sempre teve uma liderança. Mesmo antes de receber o Espírito Santo, ele tinha características de líder. E os discípulos vão dizer: sim, eu também, né? Eu concordo com Pedro. Não, ninguém vai morrer aqui, o Senhor não vai morrer. E Jesus Cristo, para dar uma quebrada no ego que até então conduzia a vida de Pedro, vai dizer: Pedro, você vai morrer por mim? Você vai sofrer por mim? Então deixa eu dizer algo para você. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando falamos de galo nesse texto, não necessariamente estamos falando do bichinho. A maioria dos estudiosos concordam que quando começava a 3ª vigília, se tocava uma trombeta, e essa trombeta era chamada de o canto do galo. Até porque o galo era considerado um animal imundo entre os judeus, então era difícil ter algum galo naquela redondeza. Mas é uma especulação. O que importa aqui é que Jesus está dizendo: você que diz que vai morrer por mim, você vai me negar. E vai me negar 3 vezes. Talvez aqui fosse próximo das 9 horas da noite. Antes das 3 da madrugada, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus ele declara isso. Então eles saem desse ambiente de ceia e eles se encaminham para o Getsemane, porque alguns dizem que se tratava de ser um jardim que ficava localizado na encosta inferior do Monte das Oliveiras. Era o lugar favorito de Jesus Cristo, o Getsemane. Era lá no Getsemane que Jesus Cristo se reunia com os seus discípulos, aonde ele ministrou várias lições para os seus discípulos, aonde ele tirava um tempo de oração, na maioria das vezes, com os seus discípulos. Foi aonde ele se direcionou para orar antes de escolher aqueles que seriam os apóstolos, ou seja, aqueles que ele enviaria para o mundo. Foi nesse ambiente que Jesus teve ótimos momentos.
Os momentos que envolvia a palavra de Deus, os momentos que envolvia a oração, era um momento muito maravilhoso para Jesus, mas nós sabemos que a vida de Jesus Cristo não era feita apenas de bons momentos. Jesus Cristo, ele teve péssimos momentos também. Você que já leu o Novo Testamento sabe do que eu estou dizendo. Mas talvez esse texto, essa porção das Escrituras Sagradas, possa ser considerada a porção da Escritura que relata o pior momento da vida de Jesus Cristo. É um texto onde nós lemos e não resta dúvidas de que Jesus Cristo ele era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. É onde Jesus Cristo ele expressa as suas angústias e as suas aflições, é no Getsemane. E como que Jesus lida com essa situação? Eu quero convidar você para junto comigo nós aprendermos com Jesus. Como é que ele lida com as aflições? Qual foi a postura de Jesus Cristo, né? E quando nós começamos olhando ali do versículo 36 ao versículo 38, é onde fala que Jesus Cristo está chegando no Getsemane com seus discípulos. Se era aproximadamente 9 horas da noite, no momento da ceia, agora no Getsemane, provavelmente deve ser entre 10 e 11 horas da noite. Jesus Cristo, pelo que ele havia anunciado para os seus discípulos, ele sabia que aquela noite era a última noite dele, antes de acontecer tudo o que haveria de acontecer. E tendo ciência, sabendo do que viria pela frente, Jesus Cristo, ele começa a se entristecer. Uma aflição começa a tomar conta da alma de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz quando a aflição começa a tomar conta do coração dele? Ele vai expressar para os seus amigos. Jesus Cristo, ele se mostra como um homem dependente de companhia nesse momento. Jesus Cristo, ele vai se mostrar como alguém que precisa desabafar. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele deixa 8 dos seus discípulos, ele vai com todos eles para o Monte das Oliveiras. Aí chega numa determinada localização e ele fala para os 8, esperem aqui. Pedro, Tiago e João, venham comigo mais um pouco, caminhem comigo mais um pouco. E é a Pedro, a Tiago e a João que ele vai dizer, meus amigos, eu estou em profunda aflição. Jesus Cristo, ele mostra o quão humano ele era, quando ele decide desabafar para os seus amigos, quando ele entende que ele precisa de pessoas por perto, quando ele entende que ele precisa de auxílio na oração. E meus amados, se Jesus Cristo precisou dessas coisas, imagina eu e você. Só que às vezes nós pensamos que isso é sinal de fraqueza. Ele não consegue lidar sozinho com os problemas. Ele tem que ficar, precisa de ouvidos para desabafar, como se isso fosse um sinal de fraqueza. Pelo contrário, isso é sinal de sabedoria, isso é sinal de humanidade, isso é sinal de humildade. É eu olhando para mim mesmo e dizendo assim, eu não consigo sozinho. Jesus Cristo olhou para ele mesmo, o Filho do Homem, olhou para ele mesmo e disse, eu não consigo sozinho, eu preciso de alguém do meu lado. E Jesus Cristo, e nós concordamos aqui de forma unânime, que ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Além de Jesus Cristo ser Deus, ele também era mestre, rabi. Ele era professor. Vocês acham que tinha algum mestre judeu que desabafava assim com os seus discípulos, com os seus aprendizes, com os seus alunos? Você acha que algum mestre judeu chamava os seus alunos e falava assim, olha, hoje eu preciso da ajuda de vocês? Se existiu, não foi registrado na história. Não era característico de um mestre judeu mostrar fraqueza, mostrar fragilidade,
mas Jesus Cristo aqui ele está nos ensinando a importância da koinonia, palavra grega que significa comunhão. Jesus Cristo não foi um desigrejado. Jesus Cristo precisava estar no meio de gente. E aqui nesse pedaço, nessa porção, nós entendemos o quão importante é a igreja do Senhor. O quão importante é o corpo de Cristo, que não anda separado. Infelizmente, nós vemos hoje muitos movimentos fazendo a apologia ao individualismo. Não, eu não preciso de pastor, eu não preciso de padre, de líder religioso. Precisamos. A verdade é essa, precisamos. Você precisa. E não só de pastor, e não só de um líder religioso. Você precisa de um irmão do teu lado, para que sirva você no momento que você precisa, assim como Jesus Cristo precisou. E você precisa de um irmão do teu lado que precise de você. Assim como Jesus Cristo precisou. Então, a primeira coisa que eu aprendo na escola do Getsemane é a importância da comunhão, a importância da koinonia. Continuando no texto, no versículo 39, talvez seja um dos versículos que mais mexe com a nossa alma, aonde nós lemos Jesus Cristo, onde Jesus Cristo ele se adianta um pouco mais para frente de Pedro, Tiago e João, ele se prostra com o rosto em terra, orando, dizendo, meu Pai. Agora Jesus Cristo está expressando a Deus a sua vontade. Jesus Cristo está colocando diante de Deus, do Deus Pai, a vontade dele. Qual que era a vontade de Jesus Cristo? Se for possível. E aí ele já começa a mostrar um certo grau de submissão. E quando eu falo isso, queridos, eu não estou defendendo a doutrina do subordinacionismo, dizendo que Deus Pai é maior que o Deus Filho e que o Deus Filho é maior que o Deus Espírito. Não é nada disso. Mas aqui há uma submissão num sentido funcional. Jesus Cristo ele tinha uma missão. Só que essa missão, ela custava um preço caríssimo para Jesus. E Jesus Cristo ele está falando, orando ao Deus Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E é esse cálice que causou aflição em Jesus Cristo. É esse cálice que provocou em Jesus uma profunda tristeza, agonia, angústia. E é por isso que Jesus Cristo vai buscar companhia, mas algo que nós precisamos aprender também. Nós precisamos de gente? Precisamos. Mas há momentos que nós precisamos de pessoas que nos aproximam de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que andar só com quem é crente, mas há momentos na tua vida que o que você mais precisa é de uma palavra de Deus, que é uma palavra de esperança, que é uma palavra verdadeira, que não é uma palavra ilusória, que vai levar você a sonhar com algo que é surreal. Você precisa de pessoas que te aproximam de Deus. Agora, Jesus nos ensina muito nesse momento da oração. Olha só a sequência, a sequência da oração de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, primeiro, Jesus Cristo leva ao Pai a sua vontade. Pai, eu não quero esse cálice. Segundo, Jesus Cristo ele se submete à vontade do Pai. Eu não quero esse cálice. Mas, todavia, se o Senhor quer derramar esse cálice sobre mim, seja feita a tua vontade. E terceiro, Jesus Cristo, ele obedece, ele age, conforme a vontade dele? Não, conforme a vontade do Pai. Se fosse conforme a vontade de Jesus, ele não ia beber daquele cálice. E nós fazemos isso. Essa é a ordem da oração que você faz a Deus? Às vezes não, né? Muitas vezes a gente primeiro age. Vamos ver se você se identifica comigo. Você observa uma situação, já sei o que é melhor, eu vou fazer isso. Então você age primeiro, depois de você agir, você pede a Deus que abençoe a tua decisão,
Ó Deus, seguinte, eu tomei a decisão de fazer tal coisa, o Senhor vai comigo lá? Me abençoa. E terceiro, nós não estamos nem aí para a vontade de Deus. Muitas vezes nós nem perguntamos, Pai, mas era essa a tua vontade para a minha vida? Nós seguimos uma linha na oração, às vezes, bem diferente da que Jesus seguiu. Por que nós não nos preocupamos com a vontade de Deus para as nossas vidas? Porque eu sei o que é bom para mim. Você não sabe nada. Você acha que sabe. Se você é sábio, você vai buscar a vontade de Deus para a tua vida. Só que às vezes nós não buscamos conhecer a vontade de Deus, porque nós temos medo de que a vontade dele não esteja alinhada com a nossa vontade. E daí nós temos esse impulso de tomar decisão. Ó Deus, já fiz. Agora eu preciso que o Senhor me abençoe. Aí Deus tira a mão dele. Aí a gente quebra a cara, a gente tropica, a gente tropeça. E às vezes a gente coloca a culpa em Deus. Puxa vida, Deus, a tua palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Eu pedi, o Senhor não me deu. Por quê? Porque Deus atende a oração quando a oração está alinhada com a vontade dele. Do contrário, não perca seu tempo. Ele não vai ouvir as tuas orações. Aí está a importância de você conhecer o Deus que você serve. Não é o Deus da placa batista. Não é o Deus da instituição. É o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus que se revela por meio da natureza e por meio das Escrituras. Conheça a vontade desse Deus. Jesus Cristo estava aflito por causa do cálice. O que é esse cálice que Jesus pede para Deus? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Esse cálice, ele simboliza a ira de Deus, que devia ser derramada sobre o culpado. E quem que é o culpado? A humanidade. De Adão até o último que vai nascer. A ira de Deus, eu não estou falando da ira do diabo, a ira do inferno, que alguns acham que Jesus pagou um preço para o diabo. Jesus não pagou preço para o diabo. Jesus, ele pagou o preço para o Deus Pai, aplacando a ira dele. Então, às vezes a gente pensa, tudo que acontece na nossa vida é do diabo, né? Não. Se você é alguém que é consagrado a Deus, o que acontece na tua vida vem do Senhor, como diz Jó. O bem que Ele nos deu, a gente recebeu. O mal que Ele tem para nós não vamos receber? Vamos sim, porque no mal Deus tem propósito para mim e para você. Era esse o cálice que Jesus Cristo, Ele pede para Deus, Pai, é possível que se complete essa missão sem que esse cálice, sem que essa tua ira contra o pecado seja despejada sobre mim? Existe um outro caminho? O cálice da ira de Deus, que estava apontado para a humanidade pecadora, naquele momento ele começa a mirar um outro alvo. Antes eu e você éramos o alvo da taça, do cálice da ira de Deus, mas no Getsêmani esse cálice começa a mudar a direção dele e começa a apontar para Jesus Cristo, aonde começa a agonia dele. E nós nos tornamos alvos não da ira de Deus, mas da justiça de Jesus Cristo. Há uma troca, há uma negociação aqui. Esse momento, Deus começa a olhar para Jesus como o maldito, como um malfeitor, como o pecador, como o criminoso, o transgressor da lei, que ele não foi. Jesus Cristo foi o único homem que nasceu sem pecado e, por opção, decidiu não se contaminar com o pecado. E mesmo assim, ele foi o único alvo do derramar da ira de Deus por causa de um propósito, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Se você já leu Levítico capítulo 16, você vai lembrar do bode emissário, que é uma sombra de Jesus Cristo, que era algo que apontava para Jesus. O que é esse bode emissário? Era um bode que devia ser oferecido a Deus, mas da seguinte forma: o povo de Israel, através da figura do sacerdote, lançava sobre esse bode todo o pecado do povo. Deus
nós colocamos sobre esse bode todo o pecado do povo, para que nós possamos ser purificados. E de repente eles soltavam esse bode no deserto, para que aquele bode levasse para o deserto e não voltasse mais, e ele fosse embora com todo o pecado do povo de Israel. Jesus é o bode emissário, e nesse momento Jesus está carregando sobre ele todos os nossos pecados. Por que Jesus Cristo teve que ir para a cruz? Por causa do meu pecado. Por causa daquela olhada que você deu para aquela mulher. Por causa da mentira que você fez. Por causa da fofoca que você fez. Por causa da forma como você maltratou o teu irmão. Por causa do bem que você devia ter feito e você não fez. E quando eu falo você, é claro que eu estou no pacote também. Não é um perfeito que está pregando, é um pecador. Nosso pecado empurrou Jesus para aquela cruz. E a justiça dele fez com que Deus olhasse para nós como justos, perfeitos. É por isso, queridos irmãos, que nós devemos valorizar o que Jesus fez por nós. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte: a aflição e a agonia de Jesus não era por medo da morte. Jesus não tinha medo da morte. Também a agonia de Jesus não se limitava às dores do prego, às dores da coroa que iam colocar nele, a vergonha de carregar aquela trave até o Gólgota. Essa agonia e essa aflição é porque Jesus sabia que carregando o pecado da humanidade, a face do Senhor iria se voltar contra ele. Ou seja, Jesus iria passar por momentos aonde ele não iria estar na presença do Deus Pai. E é esse pensamento que promove em Jesus essa agonia, o fato de aquele que provou desde sua vida inteira a presença de Deus, agora ele ia passar por momentos difíceis e não poderia contar com a presença de Deus. E nós aprendemos aqui o valor da presença de Deus. O ruim e o chato é que nós, seres humanos, meros mortais, nós aprendemos a dar valor nas pequenas coisas, quando nós perdemos. Eu me lembro de um pastor que ele estava contando que uma moça da igreja dele, ela aprendeu a valorizar algumas coisas por causa de uma situação que ela viveu. Essa moça, ela era filha de um milionário, um cara com muito dinheiro. O que ele queria, ele podia comprar. Mas esse senhor, ele pegou Covid. E ele pegou Covid bem naquele ápice da pandemia. E as UTIs estavam todas lotadas. E eles chegaram no hospital e falaram: não, nós pagamos o melhor leito, nós pagamos qualquer valor. Vocês não estão entendendo, não tem espaço, não tem cama, não tem leito. E o pai dela estava lá sem oxigênio, algo que é de graça e está disponível para todo mundo. E o dinheiro não pôde comprar. E essa moça estava refletindo com o pastor dela, dizendo: engraçado, né? Algo tão simples, o mais pobre, ele tem acesso. E o meu pai, com todo o dinheiro, ele foi privado do oxigênio, do ar. A gente às vezes esquece de agradecer pelo oxigênio, que é uma obra da providência divina em nossas vidas, né? Obrigado pelo ar que respiramos, Pai. Às vezes a gente não agradece, mas se ele faltar, nós vamos lembrar de pedir. Pai, não estou respirando. Mas e a presença de Deus? Ela tem esse valor na tua vida? Você valoriza a presença de Deus? De repente você vai dizer assim: claro, sim, com certeza. Eu sinto muito. Mas essa pergunta, ela não pode ser respondida com palavras. Ela é respondida com obras. Você ama a presença de Deus? Quanto tempo você gasta lendo a tua Bíblia? São as letras de Deus aqui.
Quanto tempo você gasta em oração? Você valoriza esse tempo de comunhão que você tem com os teus irmãos, os redimidos? Você tem uma vida de santidade? Isso tudo vai responder o quanto você valoriza a presença de Deus. Nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. Meus amados, se encaminhando para o final, Jesus Cristo, a gente não gosta de receber muito não, né? E nós vamos ver que Jesus Cristo, ele recebe alguns nãos no Getsemane. E se você olhar do versículo 40 e o versículo 41, você vai ver que o pedido de Jesus é negado pelos seus discípulos. Qual foi o pedido que Jesus Cristo fez? Vigiem e orem comigo. Eu estou pedindo, Jesus fez um pedido para os seus discípulos. Orem comigo, eu estou precisando muito nesse momento. Jesus havia pedido ajuda em oração, mas eles não resistiram à tentação do sono e acabaram dormindo. E é por esse motivo que Jesus vai exortar eles. Jesus vai para frente e ora, quando volta, aqueles que disseram, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, não estavam dispostos a vencer o sono. Jesus Cristo volta e fala assim, Pedro, e ele se dirige para Pedro já, porque Pedro era o cara, Não, Jesus, eles podem te abandonar, eu jamais. Pedro, você não pode orar comigo, vocês não podem orar comigo 1 hora sequer. Então Jesus Cristo vai dizer, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Ou seja, que tentação é essa que Jesus está falando? A tentação de dormir. Orem, porque se vocês não orarem, vocês vão cair no sono, e eu preciso de vocês, eu preciso do apoio de vocês em oração. E a outra tentação que Jesus gostaria que eles resistissem, era a tentação de não abandonar Jesus no momento que a coisa pegasse. Aí nós vemos que os discípulos voltam a dormir, no versículo 43 nós vemos isso, e no versículo 56, quando os soldados prendem Jesus, o que os discípulos fazem? Fogem e abandonam Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos caíram em tentação. E por que eles caíram em tentação? Eles caíram em tentação porque eles não perseveraram na oração. E nós também vamos cair em tentação, se nós não perseverarmos em oração. Na verdade, eu posso dizer que é difícil você não cair em tentação, tendo uma vida de oração, orando, buscando a presença de Deus. É bem fácil cairmos em tentação. Agora, se você não tiver uma vida de oração, é impossível você não cair em tentação. Então, Jesus aqui está mostrando a importância da oração. Jesus Cristo tem o seu pedido negado dos discípulos. Vocês podem orar comigo? Por meio das suas obras, eles disseram, não, Jesus, nós temos que dormir. E, versículo 42, nós vemos que Jesus tem mais um pedido negado, que é o pedido que ele faz para o Deus Pai. Jesus havia pedido, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, eu sou submisso, eu sou obediente ao Senhor. Aí Jesus vai ver os seus discípulos dormindo e ele volta para a oração. Se tinha alguém que perseverava em oração, era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele volta para a oração e ele vai orar dessa forma, Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, o Deus Pai respondeu à oração de Jesus. Glória a Deus, é tão bom quando Deus responde às nossas orações. É ou não é, meus irmãos? Você já teve orações respondidas? Olha só, mas aqui é um momento onde Jesus não se alegra muito com a resposta, porque a resposta é negativa. E isso nós entendemos pela oração de Jesus, se não é possível, que se passe esse cálice sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade.
Meus amados irmãos, Jesus havia pedido a outra forma de cumprirmos com um propósito, e Deus responde: não, Jesus. Não existe outra forma, não existe outro método para nós cumprirmos o propósito. Que propósito é esse? A minha e a tua salvação. Não existia outra forma de Jesus cumprir a missão para nos salvar, sem que a ira de Deus fosse derramada sobre ele. A única forma de nos tornarmos justos diante de Deus era Jesus se tornando maldito e malfeitor diante de Deus. Jesus, tendo orado, falado ao Deus Pai, ele volta e vê os discípulos dormindo novamente. E a Bíblia vai dizer que Jesus retorna para a oração. Meus amados, não sei quantos aqui já assistiram um filme. O nome do filme acho que é O Dia do Sim. É um dia em que os pais de umas crianças lá, eles decidem, hoje é o dia do sim. Então, tudo que eles pedirem, a resposta vai ser sim. Deve ter sido um dia muito alegre, né, para as crianças. Mas para Jesus teve um dia que foi o dia do não. O dia do não. Você pode orar comigo? Não, estou com sono. Você pode vigiar comigo? Não posso. Olha que horas são, Jesus. Quase meia-noite. Deus Pai, é possível passar de mim esse cálice? Filho, não tem como. Esse é o único caminho para nós salvarmos a humanidade, para nós salvarmos os homens. O dia deve ter sido difícil para Jesus, né? Alguém aqui sabe o que é isso? Alguém que já precisou de um amigo? Alguém que já pediu ajuda para um amigo e teve, não posso, sinto muito. De repente até um amigo que diz, eu vou orar pela tua vida. Você sabe o quanto é ruim, né? Então, seja o amigo que você gostaria de ter no dia da aflição. Seja o amigo que você gostaria de ter no dia da aflição. Com certeza você já teve uma situação dessa. Você sabe o que é orar e não ter a sua oração respondida? Você sabe o que é clamar e nada acontece? A gente até pensa, puxa, minha oração, ela não passa do teto. Mas não se preocupe, o nosso Deus, Ele é transcendente, Ele está acima de tudo, mas Ele é imanente, ou seja, Ele está no nosso meio, Ele não está no forro, Ele não está no teto, Ele não está numa nuvenzinha, Ele está com você no quarto, Ele está com você no templo, enquanto você está orando. Mas tem vezes que a resposta que nós temos é o silêncio dEle. E isso quando Ele não responde de forma negativa, como respondeu para Jesus. Pai, eu quero fazer isso, vai comigo. Não vou. Eu não estou com você nessa situação. E quando as coisas começam a caminhar de um jeito que você não espera, como é que você faz? Você ainda tem essa ousadia de orar dizendo assim, Pai, seja feita a tua vontade, seja ela qual for. Eu não queria compartilhar isso, mas se encaixa perfeitamente na mensagem. Semana passada, eu e a minha esposa levamos a Lana para consultar. E os médicos acreditam que existe a possibilidade dela ter alguma síndrome, né? E nós fomos num pediatra que é considerado um dos melhores da cidade de União da Vitória. E ele olhou assim, examinou e falou, olha, pode ser que ela tenha uma síndrome. E ele falou o nome de uma síndrome lá. Ó, as características se encaixam com essa.
Aí nós saímos do consultório, a minha esposa começou a pesquisar no Google, né? Mas tinha o nome da síndrome ali. E de repente, quando eu olhei, a Sheila estava chorando. Eu perguntei, Sheila, o que aconteceu? Ela, nada, depois eu te conto. Depois ela me contou que a síndrome que o médico desconfia que a Lana tem é uma síndrome da qual a criança, normalmente ela não nasce, ela morre. Se ela nasce, ela morre com 1 ano de vida. E se passa de 1 ano de vida, ela vive até os 5 anos no máximo. É aquele momento que você olha assim e diz para a esposa, não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Fique tranquila. O nosso Deus continua sendo Deus. Mas você vai para o teu quarto e você fala, pai, a conversa com o Senhor é diferente. Agora vamos falar de homem para Deus. Eu estou arrasado com essa notícia. Estou acabado. E esse é aquele momento que dá vontade de você questionar e falar, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Por que isso? O que foi que eu fiz? Né? Será que eu sou pecador? Mas eu estava sentado no meu sofá e o Espírito Santo começou a refletir e começou a trazer na minha memória todas as vezes que eu preguei sobre fé. A gente deposita a nossa fé na palavra do médico ou na palavra do Senhor? Eu até fiz igual John Wesley, falei, Deus, eu preciso de uma resposta tua. Fala comigo através. Eu não faço isso, eu leio a Bíblia sistematicamente, mas naquele dia eu falei, Deus, eu vou abrir a Bíblia e o primeiro versículo eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Abri a Bíblia, no livro de Marcos, onde Jesus Cristo falava assim, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não lembram como eu multipliquei os pães e os peixes? E quantos cestos sobraram? Aí eu entendi, o Espírito está ministrando ao meu coração. Então naquele momento eu fiz essa oração, Pai, o Senhor sabe, eu amo a minha filha e eu não quero que ela morra, mas, todavia, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Respeitarei a tua vontade e o teu decreto. É difícil. Não faria isso se não fosse pelo impulso do Espírito Santo. Gente, eu não brinco de ser crente. Eu levo a sério esse livro. Esse livro mudou a minha vida. Esse livro mudou a minha família. Que tipo de oração você tem feito? Você quer que a tua vontade se sobressaia sobre a vontade de Deus? Pode ser que a vontade de Deus faça você sangrar. Minha mãe falou para mim, diante dessas circunstâncias, Tiago, Deus não está te ouvindo? Ela falou para mim. Eu falei, com certeza Ele está me ouvindo, mãe. Mas então, mas é que o Senhor é Ele, eu sou o servo. Eu sou o servo, é Ele que faz o que Ele quer. Não sou eu que determino, é Ele que determina. O que eu tenho a fazer? Eu só posso continuar em obediência a Ele. Porque eu amo minha família, coisas aqui da terra, é bacana, mas os meus olhos estão no céu. O meu pensamento, o meu desejo ainda é um dia estar diante dEle. Eu não troco isso por nada. Meus amados irmãos, que nessa noite nós possamos aprender com Jesus Cristo no Getsemane, independente da vontade do Senhor. Nós possamos falar com coragem, com fé. Deus, eu não quero. Jesus fez isso. Pai, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. Faça isso. Confie nesse Deus, porque esse Deus, além de Deus soberano e juiz, Ele é Pai. E um Pai tem o melhor para os seus filhos. Que possamos buscar ajuda em oração, que possamos nos dedicar em oração, que possamos perseverar na oração e na obediência a Deus, mesmo que os nossos pedidos sejam negados. E agora, queridos,
Para encerrar, também quero compartilhar com vocês que a Sheila levou a Lana numa fono aqui em Palmas. E a fono, ela deu uma palavra de esperança para nós. Ela falou, não deve ser essa síndrome não. E nós nos agarramos nessa palavra, né? Bem melhor do que a do pediatra. Mas acima de tudo nós agarramos